Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença entre duas ferramentas muito importantes para a gente trabalhar com as cores no Lightroom, que são a ferramenta HSL e a ferramenta de calibração. Essas duas ferramentas me permitem trabalhar de maneira tanto corretiva quanto criativa, mas elas têm abordagens diferentes. Uma delas trabalha de uma forma um pouco mais localizada e a outra de uma forma mais global. E é isso então que a gente vai ver hoje, a diferença entre HSL e calibração. Antes de mais nada, a gente precisa considerar dois pontos. O primeiro, e talvez o mais importante, é lembrar que todas as cores que a gente vê na imagem, quando a gente fala de fotografia digital ou de dispositivos que emitem luz, são produzidas pelas três cores primárias, o vermelho, o verde e o azul, o famoso RGB. Então veja aqui nesse círculo cromático que todas as cores são resultado da união ou do somatório dessas três cores primárias em diferentes níveis, em diferentes porcentagens. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente precisa lembrar que a ferramenta de calibração ou subpainel de calibração existe no Lightroom desde as primeiras versões e ela foi desenvolvida inicialmente com o principal objetivo de corrigir a conversão dos arquivos RAW pelo perfil de cor utilizado pelo Lightroom. Sendo assim, se o objetivo da ferramenta de calibração era a correção ou o ajuste fino dessa conversão do arquivo RAW para uma imagem visível, ela precisa afetar justamente as três cores primárias, como a gente vê aqui. O vermelho primário, o verde primário e o azul primário. Portanto, a gente tem um slider de matiz e saturação para cada uma das três cores primárias. Considerando essas duas informações, é fácil da gente entender que quando a gente arrasta o slider de matiz, por exemplo, de matiz do vermelho primário, a gente não está afetando só aquilo que aparentemente é vermelho na foto para a gente. A gente está afetando todas as cores da foto em diferentes níveis, porque todas as cores da foto possuem alguma quantidade de vermelho. E é isso que a gente percebe aqui nessa imagem de uma maneira muito simples. Veja que quando eu arrasto o slider de matiz do vermelho, eu não afeto apenas o vermelho, eu afeto todas as cores da foto em diferentes níveis, porque cada uma dessas cores possui diferentes níveis, diferentes porcentagens de vermelho. O mesmo acontece para o slider de matiz, por exemplo, de matiz do verde, ou, eventualmente, para o slider de matiz do azul. Então, esse é o primeiro ponto, entender que quando a gente trabalha na ferramenta de calibração, no subpainel de calibração, a gente não está afetando uma cor especificamente, a gente está afetando todas as cores, porque todas as cores são formadas pelas três cores primárias em diferentes níveis, em diferentes porcentagens. Por outro lado, quando a gente vem aqui para o subpainel de misturadores de cores e acessa a ferramenta misturador, hoje essa ferramenta se chama misturador. Durante muito tempo, nas versões anteriores do Lightroom, a gente tinha uma ferramenta que era chamada HSL Cor. Então, quando a gente trabalha com misturador, a gente vai trabalhar com o HSL. Aqui, nessa ferramenta, a gente de fato está trabalhando ou está endereçando o ajuste para aquela cor específica, para um dos 8 matizes de cor que a gente tem disponível aqui. Então, se eu quero trabalhar com o vermelho, eu tenho um slider de vermelho. E perceba que apenas os tons de vermelho são afetados. Olha para o verde e para o azul, e perceba que o verde e o azul não são modificados, apenas os vermelhos são modificados. Veja que o amarelo e o ciano, por exemplo, também não são alterados. Então, na ferramenta de HSL, a gente está trabalhando com aquele matiz específico, enquanto que em calibração a gente está afetando todas as cores, porque a gente está trabalhando com as cores primárias, aquelas três cores que vão formar, que vão dar origem a todas as outras cores de uma foto. Entendido isso, fica muito mais fácil para a gente trabalhar com essas duas ferramentas. Então veja só, eu vou pegar uma foto bem simples, essa aqui,
É uma foto bastante simples, uma foto de drone, porque eu acho que com essa foto a gente consegue entender esse princípio numa fotografia de fato, né? Veja que essa foto basicamente só tem verde e amarelos, né? O verde da mata e do pasto e o amarelo aqui da terra. Então, veja só, se eu abrir aqui calibração e arrastar o slider de azul, supostamente a gente poderia pensar que nada vai acontecer, porque a gente não tem nenhum azul nessa foto. Mas veja como o slider de azul modifica as cores, porque nesse verde que a gente vê, e no amarelo também, tem muito azul. Então, a gente vai alterar os tons dessas cores, mesmo que a gente não esteja afetando ou modificando os valores do slider específico para aquela cor. É claro que se eu arrastar o slider de matiz do verde, a gente vai ter alteração, e se eu arrastar o slider de matiz do vermelho, a gente também vai ter alteração tanto no verde quanto no amarelo. Então essa foto mostra, acho que de uma maneira bastante exemplar, como isso acontece. Além disso, a gente também tem aqui na ferramenta de calibração um slider de sombras que acrescenta magenta ou verde para as áreas de baixas luzes da foto, que também eventualmente pode ser usado sem problema nenhum. Por outro lado, se a gente pensa na ferramenta de HSL, a gente vai endereçar o ajuste apenas para aquelas áreas específicas. Então, se eu quero trabalhar aqui nos verdes, provavelmente eu vou arrastar o slider de verde para um lado e para o outro, e veja que os amarelos são pouco alterados, porque eu estou afetando basicamente a cor verde, que eu vejo como verde na imagem. Então, basicamente, se eu quero afetar todas as cores da imagem, eu vou pensar em calibração. Se eu quero endereçar o meu ajuste para uma cor específica, eu vou pensar em HSL. Então vamos aqui para essa foto. Então é uma foto de pôr do sol que eu tenho aqui basicamente azuis e amarelos. Se eu quiser trabalhar com o azul do céu, modificar valores de matiz e saturação no azul primário da ferramenta de calibração pode não ser uma boa ideia, porque veja como eu afeto ao arrastar slider de matiz e saturação do azul primário, imaginando que eu afetaria apenas o azul do céu, eu estou afetando também o amarelo do sol se pondo. Então, nesse caso, se eu quero trabalhar apenas com esse azul, é muito mais interessante pensar em HSL. Então, aqui nesse caso, eu poderia diminuir a luminância do azul e, quem sabe, aumentar a saturação desse azul. Então, perceba que, basicamente, a gente afeta apenas o azul e o amarelo não é afetado. Por outro lado, se eu quiser acrescentar um tom geral à imagem, afetando todas as cores de maneira proporcional, eu venho aqui para a calibração. Então, se eu quiser aqui nas áreas mais escuras da foto, eu tenho um tom um pouco mais magenta, um pouco mais quente, eu venho aqui no slider de sombras e arrasto esse slider na direção do magenta. E se eu quiser trabalhar com cada um dos canais primários, eu posso também, veja. Eu posso arrastar o slider de matiz do vermelho para um lado e para o outro e todas as cores da foto serão modificadas. E eu consigo, então, efeitos de colorização que podem ser eventualmente interessantes. Veja só nessa outra foto. A foto da noiva contra esse fundo verde. E eu acho que esse fundo verde poderia chamar menos atenção, para ter mais destaque para a noiva. Então, aqui, se eu quero trabalhar com uma cor específica, eu vou pensar em HSL. E talvez eu diminuísse a saturação dos verdes e talvez também diminuísse a luminância desses verdes. Dessa maneira, a gente tem mais destaque para a noiva. Eu não afeto a cor das flores do buquê, não afeto o tom de pele da modelo, eu trabalho apenas nessas cores específicas, no meu caso aqui no verde. Veja, era assim e ficou assim. Dessa forma eu tenho muito mais destaque para a noiva. Por outro lado, vamos ver uma foto como essa, e aqui nessa foto eu tenho muito azul e verde, mas eventualmente eu posso querer mudar de uma maneira global a cor dessa foto. E veja que quando eu arrasto o slider de vermelho, de matiz do vermelho, eu tenho uma alteração importante dos tons
da água e do céu. E, eventualmente, pode ser interessante experimentar essa possibilidade. Quem sabe diminuir um pouquinho a saturação dos verdes e arrastar o slider de azul na direção do ciano. Então veja, eu tinha isso e agora tenho isso. Tinha isso e agora eu tenho isso. Então tem um céu mais ciano, um mar mais azul turquesa e um verde um pouco menos saturado. Então, dependendo daquilo que a gente objetiva, quer dizer, daquilo que a gente deseja, uma ferramenta vai ser mais interessante do que a outra. Vamos mais um exemplo? Aqui nessa foto, perceba que aqui atrás eu tenho esse objeto amarelo muito saturado, muito chamativo, justamente aqui entre a mãe e a noiva. Então, trabalhar removendo a saturação desse objeto pode ser interessante. E é claro que se eu pensasse aqui em qualquer um dos sliders de saturação do subpainel de calibração, eu estaria afetando toda a foto. É claro que o amarelo aqui atrás vai ser alterado, mas eu estou afetando a cor de toda a foto. Nesse caso, como eu quero uma cor pontual, provavelmente a HSL vai ser mais interessante. Então eu venho aqui na saturação da ferramenta de HSL, veja só, matiz, saturação e luminância, diminuo então os valores de saturação do amarelo. E aquele objeto que está ali chamando atenção entre o olhar da mãe e da noiva, ele fica menos saturado, chama menos atenção e isso pode ser interessante para a composição da foto como um todo. Dessa forma, a gente consegue então trabalhar de maneira global, pensando mais em calibração, ou de forma um pouco mais pontual, pensando mais em HSL. Portanto, são ferramentas que me dão possibilidades de abordagens diferentes para trabalhar com as cores da imagem. Então é isso, pessoal. Essa foi a diferença entre HSL e calibração. E se você gostou desse vídeo, se você acha que esse material pode te ajudar de alguma forma, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Isso é muito, muito importante para a gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.